Ela se movia pelo mundo como um segredo, uma melodia suave em meio ao barulho ensurdecedor da cidade. Isabela não pedia muito à vida, apenas o suficiente para manter as contas pagas, a comida na mesa e, o mais importante, os remédios caros que mantinham o frágil coração de sua irmã mais nova, Lia, batendo. Aos 23 anos, sua juventude era uma colcha de retalhos de responsabilidades, tecida com os fios do trabalho exaustivo como garçonete em uma cafeteria durante o dia e as aulas de um curso técnico de enfermagem à noite. Sua pureza, a virgindade que guardava não por preceito, mas por falta de tempo e de um coração que se abrisse para o amor, era sua última fortaleza, o único jardim que ainda não havia sido pisado pela dureza da vida. Mal sabia ela que um homem, um rei disfarçado de plebeu, já observava seu jardim de longe, planejando uma forma de entrar sem revelar a coroa que usava. Aqui é o Dom, seu narrador de histórias. Acomode-se, pois a nossa trama de hoje promete te prender até o fim. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A rotina de Isabela era um carrossel de cheiros. O aroma de café e pão fresco pela manhã, o cheiro de antisséptico e desinfetante à noite. Cada moeda que ganhava era contada, cada gasto, calculado. O pequeno apartamento que dividia com Lia era modesto, mas impecavelmente limpo, um oásis de ordem em meio ao caos de suas vidas. Lia, com seus 16 anos e uma condição cardíaca congênita, era o sol de Isabela. Era por seu sorriso frágil, por seus sonhos de um dia poder correr sem se cansar, que Isabela enfrentava o mundo com a força de uma leoa. O tratamento era caro, a fila de espera por uma cirurgia no sistema público, interminável. Uma clínica particular era uma fantasia tão distante quanto as estrelas que ela via da pequena janela de seu quarto. Do outro lado da cidade, no topo de um arranha-céu que perfurava as nuvens, Theo Montenegro observava a mesma cidade, mas de uma perspectiva completamente diferente. Aos 32 anos, ele era o CEO e único herdeiro do Império Montenegro, um conglomerado de construção e investimentos que seu avô erguera do nada. Theo herdara o gênio para os negócios, mas também o cinismo e uma profunda desconfiança nas relações humanas. Sua vida era um desfile de mulheres belas, sofisticadas e, invariavelmente, interessadas no brilho de seu sobrenome e na espessura de sua carteira. Estava cansado de relacionamentos que eram transações, de afetos que pareciam cláusulas de um contrato não escrito. O amor, para ele, era um artigo de luxo que ele suspeitava ser falso. A ideia, que a princípio parecera uma loucura, um capricho de um homem entediado, começou a tomar forma. E se ele se despisse de tudo? Do terno de grife, do relógio de platina, do sobrenome Montenegro? E se ele se tornasse apenas Léo, um homem comum, para ver se alguém poderia se interessar pelo homem, e não pelo mito? Era um experimento social perigoso, talvez até cruel, mas a necessidade de encontrar algo genuíno o consumia. Ele precisava saber se a autenticidade ainda existia. O destino, ou talvez o plano meticuloso de Theo, os colocou no mesmo lugar. A cafeteria onde Isabela trabalhava era um estabelecimento simples, mas charmoso, perto de um dos muitos canteiros de obras de Theo. Ele começou a frequentar o lugar não em seu sedã de luxo com motorista, mas a pé, vestindo jeans gastos, uma camiseta simples e um boné que escondia parcialmente seu rosto, conhecido das colunas sociais. Ele se sentava em um canto, com um caderno de desenho, fingindo ser um arquiteto autônomo lutando para começar, e observava. Observava Isabela. Via a forma como ela tratava cada cliente com uma gentileza que não parecia forçada. Via a paciência com que limpava as mesas, o sorriso cansado, mas sincero, que oferecia a um colega de trabalho. Via a dignidade em seus gestos, mesmo quando estava claramente exausta. Ela era como uma flor selvagem que insistia em crescer no concreto. E ele, pela primeira vez em anos,
sentiu algo que não era tédio nem desconfiança. Era admiração. Ele esperou o momento certo. Em um final de tarde chuvoso, quando o movimento diminuíra, ele a abordou no balcão, sob o pretexto de pedir outro café. Dia difícil? Ele perguntou, a voz propositalmente mais suave, menos imponente que o usual. Isabela ergueu os olhos, surpresa. Aquele cliente quieto, que vinha ali há dias, nunca havia falado com ela. Ele era bonito de uma forma rústica, com olhos de um azul profundo que pareciam carregar uma história. Um pouco, ela admitiu com um sorriso cansado. Mas todos os dias são, não é? Nem todos precisam ser, ele respondeu. E o sorriso que lhe deu em troca era diferente de tudo que ela já vira. Não era polido ou calculado. Era genuíno, quase tímido. Eu sou o Léo. Isabela, ela respondeu, sentindo um calor inesperado se espalhar por seu peito. Aquele foi o início. As conversas se tornaram diárias. Ele, como Léo, contava sobre seus projetos, seus sonhos de um dia construir casas que fossem lares de verdade e não apenas investimentos. Ela, sentindo-se estranhamente à vontade com aquele homem gentil, falou sobre Lia, sobre seu amor pela enfermagem, sobre a luta diária. Ele a ouvia com uma atenção que a deixava desconcertada. Ninguém nunca a ouvira daquela forma. Ele não a via como uma garçonete, mas como uma pessoa. E Isabela, sem perceber, começou a se apaixonar pelo arquiteto pobre de olhos tristes. Theo, por sua vez, estava se afogando em sua própria mentira. Cada sorriso de Isabela, cada confidência, era uma facada em sua consciência. Ele se apaixonava por ela de verdade, pela sua força, sua pureza, sua alma resiliente. Ele via a preocupação em seus olhos quando ela falava das despesas médicas de Lia e sentia um desejo avassalador de resolver todos os seus problemas com uma única assinatura em um cheque. Mas não podia. Revelar-se agora seria destruir a única coisa que ele queria dela. A confiança, a certeza de que ela o via por quem ele era, ou melhor, por quem ele fingia ser. O conflito interno o estava consumindo. Ele era um mentiroso. Um CEO poderoso brincando com o coração da única mulher que o fizera sentir algo real. Mas ele não conseguia parar. Estava viciado na autenticidade dela, na forma como ela o olhava. Perto dela, ele não era o Império Montenegro. Era apenas Léo. E pela primeira vez, sentia que isso poderia ser suficiente. A situação de Lia piorou. Uma nova medicação, não coberta pelo sistema público, tornou-se urgente. O custo era proibitivo. Uma montanha de dinheiro que Isabela não tinha como escalar. O desespero começou a se instalar, sombreando seu rosto, apagando o brilho em seus olhos. Theo via o tormento dela e se sentia um monstro. Sua mentira, que começara como um experimento cínico, agora parecia uma crueldade imperdoável. Ele era o homem que poderia salvar a irmã dela com um estalar de dedos, mas estava preso em sua própria armadilha. Numa noite fria, depois de um dia particularmente difícil, Isabela desabou na frente dele, em um banco de praça perto da cafeteria. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo vieram em uma onda silenciosa. Eu não sei mais o que fazer, Léo, ela confessou, a voz quebrada. Eu vou perder a minha irmã. Eu não posso perdê-la. O coração de Theo se partiu. Ele a abraçou e o contato físico foi como um raio. O cheiro de chuva e café em seus cabelos, a forma como o corpo frágil dela se encaixava no seu. Ele queria contar tudo, queria dizer, eu resolvo isso, eu resolvo tudo. Mas as palavras morreram em sua garganta. Foi então que a ideia mais louca e desesperada surgiu em sua mente. Uma forma de ajudá-la, de mantê-la perto, de talvez transformar a mentira em um tipo distorcido de verdade. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Seus olhos azuis estavam cheios de uma emoção crua e intensa. Isabela, ele disse, a voz rouca, eu sei que não tenho nada para te oferecer. Não tenho dinheiro, não tenho uma casa grande. Eu sou só um homem lutando para construir meus sonhos. Mas eu não suporto te ver sofrer assim sozinha. Ela o encarou confusa, as lágrimas ainda brilhando em seus cílios. Eu amo você, Isabela, ele confessou, e as palavras, embora parte de um plano maior, soaram assustadoramente verdadeiras para ele mesmo. Eu te amo mais do que já amei qualquer coisa na minha vida.
case-se comigo. A proposta pairou no ar frio da noite, tão absurda e tão maravilhosa que Isabela prendeu a respiração. Casar? Ela sussurrou. Léo, você... Nós mal nos conhecemos e olhe para a minha situação. Eu não posso te trazer para os meus problemas. Eu não estou te trazendo para os seus problemas. Eu estou pedindo para entrar neles com você. Ele insistiu, a voz cheia de uma paixão convincente. Juntos nós somos mais fortes. Eu não vou te deixar passar por isso sozinha. Nós damos um jeito. Eu trabalho em dobro, triplo, se for preciso. Nós cuidamos da Lia. Juntos, como uma família. A palavra família a atingiu em cheio. Era algo que ela não tinha há muito tempo. A imagem de não estar mais sozinha, de ter alguém ao seu lado para dividir o peso esmagador do mundo, era um bálsamo para sua alma cansada. Ela olhou para ele, para a sinceridade em seus olhos, para o homem bom e trabalhador que ela acreditava que ele era. Um homem pobre, mas com um coração de ouro. O amor que sentia por ele, misturado ao seu desespero, nublou seu julgamento. Naquele momento, a proposta dele não parecia uma loucura, mas a única tábua de salvação em um oceano de desespero. Com o coração aos pulos, uma mistura de medo e uma esperança avassaladora, Isabela sussurrou a palavra que selaria seu destino, sem saber que estava dizendo sim, não apenas para o homem que amava, mas para uma teia de mentiras muito maior e mais perigosa do que jamais poderia imaginar. Sim, ela disse, eu aceito, Léo. Eu caso com você. Theo a abraçou com força, o rosto enterrado em seus cabelos, sentindo uma mistura de triunfo e uma culpa esmagadora. Ele a tinha. Mas a que preço? A mentira que os uniu era agora a fundação sobre a qual ele teria que construir um futuro, e ele sabia, com uma certeza aterrorizante, que castelos construídos sobre areia não resistem à primeira tempestade. O casamento de Isabela e Léo foi um sussurro em meio ao barulho da cidade, um ato de fé celebrado na simplicidade de um cartório de paredes beges. Lia, a irmã de Isabela, estava lá, o sorriso frágil, mas radiante, servindo como testemunha e como a personificação do motivo pelo qual Isabela estava dando aquele salto no escuro. O outro padrinho era Pedro, um suposto amigo de infância de Léo, que na verdade era Boris, o fiel chefe de segurança de Theo, desconfortável em suas roupas simples e no papel de coadjuvante naquela farsa sentimental. Para Isabela, a ausência de luxo era uma prova da pureza de suas intenções. Ela não estava se casando com um status ou uma promessa de riqueza, mas com um homem, com a esperança de um companheirismo que a ajudaria a suportar o peso do mundo. O beijo que selou a união foi terno e real, e por um instante, ela se permitiu acreditar que a felicidade era de fato possível. Dentro de si, Theo Montenegro sentia o peso de sua duplicidade. A mulher que ele amava, a única que despertara em seu coração algo além do cinismo, estava ali, entregando-lhe sua vida com uma confiança que ele não merecia. Cada sorriso dela era uma punhalada em sua consciência. Ele a queria, mas a queria em seus próprios termos, e agora percebia que esses termos eram construídos sobre a mais frágil das fundações, uma mentira. Mesmo assim, ele não recuou. O plano para salvar Lia já estava em movimento, uma operação complexa e sigilosa, orquestrada por seus contatos mais confiáveis. Uma semana após o casamento, um telefonema da assistente social do hospital trouxe a notícia que soou como um milagre para Isabela. Um programa de filantropia anônimo, patrocinado por uma fundação europeia recém-chegada ao país, havia selecionado Lia para cobrir integralmente os custos de sua cirurgia e tratamento. A notícia foi recebida com lágrimas de pura incredulidade e alegria. Isabela abraçou Léo com força, atribuindo aquela sorte inesperada à nova fase de sua vida, a bondade que ele trouxera. É um sinal, Léo, um sinal de que fizemos a coisa certa, ela dizia, o rosto banhado em felicidade. Theo a abraçava de volta, o coração pesado com a culpa. O milagre não era um sinal do destino. Era uma transação bancária de 7 dígitos, cuidadosamente arquitetada para ser irrastreável. Uma demonstração de seu poder que ele precisava esconder. Ele estava salvando a vida da irmã dela, mas ao mesmo tempo, aprofundava o abismo de mentiras que os separava.
A lua de mel foi o próximo ato daquela peça cuidadosamente encenada. Para manter a farsa, Theo alugou uma pequena e charmosa cabana de madeira à beira de um lago tranquilo, a algumas horas da cidade. Era um lugar rústico, mas de uma beleza serena, o oposto exato dos resorts de luxo que ele costumava frequentar. Ele disse a Isabela que usara todas as suas economias para proporcionar aquele pequeno paraíso para eles. E para ela, aquele gesto valia mais do que qualquer viagem a Paris ou às Maldivas. Significava sacrifício, significava que ele a colocava em primeiro lugar. Os primeiros dias foram idílicos, uma bolha de felicidade suspensa no tempo. Cozinhavam juntos na pequena cozinha, suas mãos se tocando enquanto cortavam legumes, trocando beijos roubados e risadas. Faziam longas caminhadas pela margem do lago ao entardecer, o silêncio preenchido apenas pelo som de seus passos e por conversas que fluíam com uma facilidade surpreendente. Isabela se abria para ele, contando sobre sua infância, sobre os sonhos de sua mãe, sobre o medo constante que a acompanhara por tanto tempo e que agora parecia finalmente se dissipar na presença daquele homem. Theo, por sua vez, sentia-se desarmado. Ele nunca havia experimentado uma intimidade assim, desprovida de jogos de poder e de segundas intenções. Ele via a alma de Isabela, sua bondade, sua resiliência, e quanto mais a conhecia, mais se apaixonava e mais se odiava por sua mentira. Ele se pegava querendo confessar tudo, mas o medo de ver a adoração nos olhos dela se transformar em desprezo o paralisava. Ele se convencia de que estava esperando o momento certo, um momento que, em seu íntimo, ele sabia que nunca chegaria sem uma catástrofe. A intimidade física entre eles floresceu de forma natural e terna naquela cabana isolada. A virgindade de Isabela, sua última fortaleza, foi entregue a ele não como uma obrigação, mas como um presente, um ato de amor e confiança absolutos. Para ela, foi uma descoberta de sensações e de uma conexão que ela jamais imaginara ser possível. A forma como Theo a tocou, com uma gentileza e uma reverência que contrastavam com a imagem do arquiteto esforçado, a fez sentir-se a mulher mais amada e desejada do mundo. Para ele, cada carícia era uma mistura de êxtase e agonia. Ele a amava com uma intensidade que o assustava, e a pureza da entrega dela apenas realçava a sordidez de sua própria decepção. Naqueles momentos, o CEO implacável se dissolvia, restando apenas um homem apaixonado e terrivelmente culpado. A tempestade, como previsto por Theo, chegou na quinta noite da lua de mel. Eles haviam passado o dia nadando no lago, e à noite, exaustos e felizes, adormeceram cedo. No meio da madrugada, Theo foi acordado pela vibração insistente de um segundo celular, um aparelho criptografado que ele mantinha escondido para assuntos urgentes da empresa, o único elo com sua verdadeira identidade naquele refúgio. Ele deslizou para fora da cama com cuidado para não acordar Isabela e foi para a varanda de madeira, o ar frio da noite envolvendo-o. Era Boris. Senhor Montenegro, desculpe o horário, mas é urgente, disse a voz grave do outro lado. A fusão hostil que estávamos monitorando na Ásia se antecipou. Eles estão atacando nossas ações. Preciso de sua autorização para a manobra de contenção que planejamos. Envolve a liquidação de 50 milhões de ativos. Theo, agora totalmente desperto, sentiu a adrenalina dos negócios percorrer suas veias. A máscara de Léo caiu e o CEO assumiu o comando. Autorizado, Boris. Execute a manobra imediatamente e use o fundo de emergência para recomprar as ações assim que o preço cair. Quero que você os esmague pela manhã, não deixe pedra sobre pedra. Sua voz era fria, precisa, a voz de um general comandando suas tropas em uma guerra de bilhões de dólares. Ele não percebeu a figura silenciosa que surgira na porta da cabana, atraída pela sua ausência na cama. Isabela, sonolenta, viera procurá-lo, talvez para abraçá-lo, e parou, o coração gelado, ao ouvir o tom de voz dele, as palavras que não faziam sentido. Senhor Montenegro, 50 milhões. Esmague-os. Quem era aquele homem? Ela permaneceu na sombra, o corpo tremendo, enquanto a conversa continuava. E Boris, acrescentou Theo antes de desligar, verifique novamente a transferência para a clínica.
a da Fundação Anônima. Quero ter certeza absoluta de que não há nenhuma forma de ligar aquela doação a mim. A segurança da minha esposa depende disso. O mundo de Isabela desmoronou. A Fundação Anônima, a doação, o milagre que salvara sua irmã, a segurança dela, o Sr. Montenegro. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça monstruoso que se montava em sua mente com uma clareza brutal. O homem que ela amava, o arquiteto pobre e de bom coração, não existia. Era uma farsa, uma mentira elaborada, e ela era o centro dela. A ajuda para Lia não fora um milagre do destino, mas uma manipulação, uma forma de comprá-la, de prendê-la. A humilhação a engoliu, seguida por uma onda de dor tão intensa que a deixou sem ar. Theo desligou o telefone e se virou, um suspiro cansado escapando de seus lábios. Foi quando a viu, uma silhueta na escuridão, e seu sangue gelou. Ele viu pelo rosto dela, pela forma como ela o olhava, com os olhos arregalados de horror e traição, que ela havia ouvido. Isabela, ele começou, a voz um fio. Quem é você? Ela sussurrou. E a pergunta era uma acusação, uma sentença. Ele deu um passo em sua direção, as mãos estendidas. Eu posso explicar. Explicar o quê? Ela retrucou, a voz ganhando uma força gélida, a força da dor. Explicar a mentira? Explicar o Sr. Montenegro? Explicar os 50 milhões? Ou talvez explicar a Fundação Anônima que salvou a minha irmã? Foi tudo você, não foi? Tudo uma encenação? Sim, fui eu, mas eu fiz por você, porque eu te amo. Ele disse desesperado, a verdade e a mentira se misturando em suas palavras. Você não me ama, ela gritou, um soluço escapando de sua garganta. Você me comprou. Você me manipulou. Você usou a doença da minha irmã para me prender a você. Isso não é amor. É posse. É controle. O mesmo controle que você tem sobre suas empresas. Cada palavra dela era uma faca em seu peito, porque ele sabia, no fundo, que havia uma verdade terrível nelas. Não foi assim. Ele tentou, mas as palavras morriam. No meio daquela confrontação devastadora, enquanto a adrenalina e a dor do parto da verdade a consumiam, Isabela sentiu uma tontura súbita, uma onda de náusea que a fez se apoiar no batente da porta. A mão foi instintivamente para o seu ventre, e em um clarão de intuição aterrorizante ela soube, as últimas semanas, o cansaço que atribuíra ao trabalho, a sensibilidade, grávida. Ela estava grávida. A constatação foi a gota d'água. Um filho. Um filho concebido em uma mentira, fruto de um homem que ela não conhecia, um estranho poderoso e manipulador. Ela não podia criar uma criança naquele mundo de enganos. Não podia permitir que seu filho fosse mais uma peça no jogo de Theo Montenegro. A fúria deu lugar a uma calma gelada, a calma do desespero absoluto. Enquanto Theo continuava a tentar se explicar, atordoado e em pânico, ela recuou para dentro da cabana, o rosto uma máscara impenetrável. Eu preciso ficar sozinha, ela disse, a voz desprovida de emoção. Preciso pensar. Ele, vendo seu aparente estado de choque, hesitou, mas concordou, pensando que talvez o tempo a fizesse ouvir sua versão. Tudo bem, eu vou dar uma volta. Conversamos pela manhã. Assim que ele saiu, desaparecendo na escuridão da floresta que cercava o lago, Isabela agiu com uma velocidade febril. Ela não tinha tempo. Pegou sua pequena bolsa, o pouco dinheiro que trouxera consigo, e um único objeto da cabana, o caderno de desenho de Léo, a única coisa que parecera real. Em uma folha de papel da pousada, ela escreveu apenas 3 palavras, com a mão trêmula. Eu amei o Léo. Dobrou o bilhete e o deixou sobre o travesseiro que ele pensava que dividiriam. Era uma despedida e uma acusação. Sem olhar para trás, ela abriu a porta dos fundos da cabana e correu. Correu para a estrada escura, sem saber para onde ia, apenas sabendo que precisava fugir. Fugir de Theo Montenegro, da mentira que ele construíra, e proteger o pequeno segredo que agora crescia dentro dela. Grávida e com o coração em estilhaços, a esposa do CEO que fingira ser pobre, desapareceu na noite da lua de mel, deixando para trás um homem que, ao finalmente encontrar algo verdadeiro, havia perdido tudo por causa de sua própria e elaborada mentira. A fuga de Isabela não foi um ato de covardia.
mas o mais puro e visceral ato de coragem. Correr para a escuridão da noite, com o coração em estilhaços e uma vida crescendo em seu ventre, era mais assustador do que qualquer coisa que já enfrentara nas ruas. Cada farol que surgia no retrovisor do velho ônibus que pegara na primeira cidade pequena que encontrou parecia ser o sedã de luxo de Theo, vindo para arrastá-la de volta para sua gaiola dourada. O bilhete que deixara para trás, "Eu amei o Léo", era sua única arma e sua maior fraqueza. Era a declaração de que seu coração havia pertencido a um fantasma, a um homem que não existia, e uma acusação silenciosa ao homem real, o manipulador que a comprara. Ela viajou por dias, usando o pouco dinheiro que tinha com uma parcimônia desesperada, movendo-se sempre para o sul, para o mais longe que podia do poder e da influência de São Paulo. Dormiu em rodoviárias, comeu o pão mais barato que encontrou, sempre olhando por sobre o ombro, o medo de ser encontrada uma presença constante e gelada. Em seus momentos de solidão, a dor da traição a assaltava. Não era apenas a mentira sobre a riqueza, era a profanação do que ela acreditava ser mais puro. O milagre que salvara sua irmã Lia não fora uma bênção do destino, mas uma transação fria, mais uma demonstração do poder de Theo para controlar sua vida. Cada gesto de carinho de Léo, cada sorriso, cada promessa sussurrada, estava agora manchado, transformado em uma peça de um jogo cruel, do qual ela fora o peão inconsciente. Mas então, uma mão instintiva ia para seu ventre, e a raiva e a dor davam lugar a uma determinação feroz. Ela não estava mais sozinha. Tinha alguém por quem lutar, um motivo para sobreviver, um segredo para proteger. Enquanto Isabela se tornava um fantasma, Theo Montenegro liberava o poder de seu império. A fúria inicial pela descoberta da fuga dela rapidamente se converteu em um desespero frio e focado. "Encontre-a, Boris", ele ordenara, a voz um rosnado baixo e perigoso. "Use todos os recursos, contatos, tecnologia. Eu quero cada câmera de segurança, cada registro de passagem, cada movimentação bancária analisada. Eu a quero de volta." A busca foi implacável e massiva. Analistas vasculharam dados, investigadores foram despachados, informantes foram ativados. Mas Isabela, forjada na invisibilidade das ruas, era mais esperta. Ela usava apenas dinheiro em espécie, viajava em transportes locais e anônimos e evitava qualquer lugar com câmeras ostensivas. Em uma pequena cidade de beira de estrada, entrou em um salão barato e pediu para que cortassem seus longos cabelos castanhos, adotando um corte mais curto e prático. Comprou roupas simples e gastas em um brechó. Ela estava se desfazendo da mulher que Theo conhecera, tanto a garçonete quanto a noiva de mentira, tornando-se alguém novo, alguém anônimo. O vasto poder de Theo era inútil contra a simplicidade determinada dela. Para o homem que podia mover mercados com um telefonema, a incapacidade de encontrar uma única mulher era uma lição de impotência que o enlouquecia e o consumia. 5 anos depois, a poeira do tempo havia assentado, mas não curado todas as feridas. Em uma pacata cidade costeira no sul do Brasil, conhecida por suas praias tranquilas e seu ritmo de vida lento, uma mulher chamada Ana cuidava de seu filho com um amor feroz e protetor. Isabela havia se tornado Ana, uma mulher de 28 anos, mais madura, com algumas linhas de cansaço ao redor dos olhos, mas com uma serenidade que a vida dura não conseguira roubar. Ela trabalhava como cuidadora em uma pequena clínica de repouso, seu sonho de ser enfermeira adaptado à sua nova realidade. Morava em um pequeno apartamento alugado, com móveis de segunda mão, mas que era um lar cheio de desenhos coloridos pregados na parede e do cheiro de bolo de laranja. O centro de seu universo era um menino de quase 5 anos chamado Leon. Ele era uma criança brilhante, curiosa e cheia de vida. E para a constante dor e alegria de Isabela, ele era a imagem espelhada do pai que não conhecia. Os cabelos eram escuros e lisos, mas os olhos eram de um azul acinzentado profundo, tempestuosos e incrivelmente penetrantes. Cada vez que Leon a olhava com aqueles olhos, o coração de Isabela se contraía. Era um lembrete constante de Theo, do amor e da dor, da mentira e da paixão.
Leon era seu segredo mais precioso e sua ligação indelével com o homem que ela tentara desesperadamente esquecer. Ele era um menino doce, mas por vezes se fechava em um mundo próprio, com uma intensidade e uma seriedade que não eram comuns para sua idade, traços que Isabela reconhecia com um arrepio. Longe dali, no topo de seu império, Theo Montenegro era um homem ainda mais rico, mais poderoso e mais vazio do que nunca. A busca por Isabela fora oficialmente encerrada há mais de 3 anos, mas para ele ela nunca terminara. Cada mulher que conhecia era comparada a ela e considerada insuficiente. Cada momento de silêncio em sua mansão fria era preenchido pelo eco da ausência dela. Ele se tornara ainda mais implacável nos negócios, como se tentasse preencher o vazio em sua alma com mais poder e mais dinheiro, mas era inútil. A lembrança de Isabela, de sua pureza, de sua força e, acima de tudo, do amor que ele destruíra, o assombrava. A culpa era sua companheira constante, um fantasma que nenhum luxo conseguia exorcizar. O destino, contudo, tem um senso de humor perverso e uma paciência infinita. A vida de excessos e estresse implacável finalmente cobrou seu preço. Após desmaiar em uma reunião de diretoria por pura exaustão, os médicos de Theo foram categóricos. Ele estava à beira de um colapso total. A ordem era inegociável. Um afastamento completo de 6 meses, longe da pressão da cidade e dos negócios. Encontre o lugar mais calmo e isolado que puder, ou seu coração não vai aguentar, disse o médico, com uma seriedade que nem mesmo Theo pôde ignorar. Boris, seu fiel assistente, encarregou-se da tarefa. Encontrou uma propriedade reclusa, uma casa moderna com paredes de vidro aninhada em uma colina, com vista para o mar, nos arredores de uma pequena e pacata cidade costeira no sul do país, um lugar onde ninguém conheceria o nome Montenegro, onde Theo poderia se recuperar no anonimato. Era o refúgio perfeito. Era, sem que nenhum deles soubesse, a mesma cidade onde Isabela, agora conhecida como Ana, vivia com seu filho. Theo se instalou na casa reclusa com relutância, irritado por sua própria fraqueza física e entediado pela quietude. Ele precisava de ajuda prática na casa, alguém para fazer compras e cozinhar refeições simples, já que dispensara a maior parte de sua equipe para manter a privacidade. Boris, como de costume, cuidou disso, colocando um anúncio discreto no pequeno jornal local. Precisa-se de ajudante para serviços domésticos em residência particular. Meio período. Bom salário. Exige-se discrição. Isabela viu o anúncio no mural da mercearia local. O bom salário saltou aos seus olhos. Seria o suficiente para finalmente pagar por uma aula de natação para Leon, algo que ele pedia há meses e que o orçamento apertado dela nunca permitira. Uma casa particular, reclusa. Parecia um trabalho seguro e tranquilo. Com o coração cheio de uma modesta esperança, ela ligou para o número do anúncio. Uma voz masculina e eficiente, a de Boris, embora ela não soubesse, atendeu, fez algumas perguntas básicas e, impressionado com sua voz calma e educada, agendou uma entrevista para o dia seguinte. O proprietário é um homem de negócios de fora da cidade que está aqui para descansar. Ele preza, acima de tudo, a privacidade, explicou Boris. No dia seguinte, Isabela pegou o ônibus que a deixou na entrada da estrada de terra que levava à propriedade. Enquanto subia a colina, a casa de vidro e madeira surgiu entre as árvores, moderna e imponente, mas estranhamente integrada à natureza. Ela sentiu um calafrio de nervosismo, mas endireitou os ombros. Era apenas um emprego, uma chance de dar algo a mais para seu filho. Ela tocou a campainha no imponente portão de metal. Um homem corpulento e de rosto sério, Boris, abriu a porta. Ele a analisou por um instante, mas não havia sinal de reconhecimento. Para ele, ela era apenas Ana, a candidata ao emprego. Pode entrar. O patrão a receberá no terraço, disse ele, com sua habitual economia de palavras. Isabela o seguiu pela casa, o coração batendo um pouco mais rápido. O interior era minimalista, elegante, e como a mansão de antes, um pouco frio. Mas a vista do mar do outro lado das paredes de vidro, era de tirar o fôlego. Ela saiu para o terraço. Um homem estava de costas para ela, observando o horizonte, o vento agitando levemente seus cabelos escuros. Havia uma familiaridade naqueles ombros largos,
naquela postura de poder contido, que fez o estômago de Isabela se contrair em um nó de pavor súbito. O homem se virou lentamente, os olhos cinzentos semicerrados contra a luz do sol. E o mundo de Isabela parou pela segunda vez na vida. Era ele. Mais velho, talvez, com uma dureza nos traços que a dor e o tempo haviam gravado, mas inconfundivelmente ele. Theo Montenegro. Ele a encarou, mas em seus olhos não havia o choque do reconhecimento. Havia apenas a avaliação fria e impaciente de um homem rico prestes a entrevistar mais uma empregada. Os anos, o cabelo mais curto, os óculos que ela usava, a simplicidade de suas roupas, seu disfarce havia funcionado. Ele não a reconheceu. Isabela ficou paralisada, o ar preso em seus pulmões. O homem de quem ela fugira, o pai de seu filho, o fantasma que assombrava suas noites, estava ali, na sua frente. E ele estava prestes a contratá-la, sem saber de nada. O destino, em sua mais cruel e requintada ironia, a trouxera de volta ao olho do furacão. O terror que se apoderou de Isabela no terraço foi tão absoluto que por um instante ela se esqueceu de respirar, de piscar, de existir. Ali estava ele, Theo Montenegro, o arquiteto de sua maior felicidade e de sua mais profunda desolação. E ele não a via. Seus olhos cinzentos, agora talvez com uma sombra a mais de cansaço e solidão, a analisavam com a mesma distância calculista que dedicaria a uma candidata qualquer. O alívio que a inundou foi tão avassalador quanto o pânico, deixando-a tonta. Seu disfarce e sua frágil armadura de Ana havia resistido ao primeiro e mais temido teste. "Senhorita Oliveira?" ele disse, a voz grave quebrando o silêncio, o som enviando uma cascata de memórias dolorosas e doces por seu corpo. Aproxime-se. Com as pernas trêmulas, mas com a postura ensaiada de uma profissional competente, ela obedeceu. A entrevista foi um exercício de autocontrole sobre-humano. Isabela respondia às perguntas dele com a calma e a precisão que havia treinado por semanas, usando a história de vida fabricada para Ana Clara Oliveira. Falou de sua experiência em outras casas, de sua filosofia de trabalho baseada em discrição e eficiência. Cada palavra era uma mentira, mas vinha de um lugar de verdade. A necessidade desesperada de estar perto de seu filho. Theo a ouvia com uma atenção focada, mas impessoal. Ele estava avaliando uma ferramenta, não uma pessoa. Notou a calma na voz dela, a inteligência em suas respostas, a forma como ela não se encolhia sob seu olhar intimidador. Havia algo nela, uma resiliência silenciosa, que o intrigou, mas ele atribuiu isso a uma candidata experiente e profissional. "Preciso de alguém que entenda que minha privacidade é inegociável", ele declarou, mais como uma condição do que uma pergunta, e que entenda que esta casa opera sob regras rígidas de silêncio e eficiência. "Compreendo perfeitamente, senhor", ela respondeu, a formalidade um escudo bem-vindo. Ele a contratou. A decisão foi comunicada através de Boris no final do dia. Isabela, ou melhor, Ana, começaria na semana seguinte. A sensação de ter conseguido era vertiginosa, uma mistura de triunfo e terror. Ela havia atravessado as linhas inimigas, estava dentro da fortaleza. Mas agora, a verdadeira provação começava. Viver sob o mesmo teto que o homem que partira seu coração, cuidando dele como uma estranha, enquanto seu próprio coração gritava a verdade a cada segundo. Os primeiros dias de trabalho na casa de vidro foram surreais. Isabela se movia pelos cômodos como um fantasma, limpando, cozinhando refeições simples e saudáveis, conforme as instruções médicas, garantindo que tudo estivesse em perfeita ordem para o homem que mal anotava. Era uma tortura deliciosa e excruciante. Ver o livro que ele estava lendo na mesa de cabeceira, notar a marca de café em sua xícara preferida, arrumar a cama onde ele dormia sozinho. Eram vislumbres de uma intimidade que ela não tinha o direito de possuir. Fragmentos da vida do homem que era um completo estranho e, ao mesmo tempo, a pessoa que ela mais conhecia no mundo. Theo, por sua vez, estava imerso em sua recuperação forçada. Ele era um péssimo paciente, irritado com a própria vulnerabilidade, impaciente com a lentidão do tempo. A presença de Ana era, a princípio, apenas parte da nova e indesejada rotina.
Uma presença silenciosa e eficiente que lhe trazia as refeições na hora certa e mantinha a casa em ordem sem nunca ser intrusiva. Mas, aos poucos, ele começou a notar detalhes. A comida que ela preparava, embora simples, tinha um sabor caseiro, um tempero que lhe trazia uma sensação reconfortante e vagamente familiar. As flores no vaso da sala de estar eram sempre frescas, trocadas antes mesmo que ele percebesse que as antigas estavam murchando. Havia um cuidado, uma atenção aos detalhes que ia além do estritamente profissional. As interações entre eles eram mínimas. Um bom dia, senhor, por parte dela, um aceno de cabeça por parte dele. Ela evitava seu olhar, mantendo os olhos baixos, focada em suas tarefas. Para ela, encará-lo diretamente por muito tempo era perigoso demais. Seus olhos poderiam traí-la, revelar o universo de dor, amor e saudade que ela lutava para esconder. Para ele, a aversão dela ao contato visual era apenas um sinal de subserviência e discrição profissional, qualidades que ele apreciava em um empregado. A neutralidade frágil foi quebrada em uma tarde de quinta-feira. Isabela estava em seu dia de folga, mas o telefone tocou. Era a vizinha que cuidava de Leon enquanto ela trabalhava. Ana, querida, me desculpe incomodar, mas o Leon não está bem. Ele caiu no parquinho, bateu a cabeça. Não parece grave, mas ele está com um galo enorme e não para de chorar. Acho melhor você vir. O pânico tomou conta de Isabela com a força de um tsunami. Seu filho, machucado. Ela estava a quase 1 hora de distância de ônibus. O desespero a fez fazer o impensável. Correu pela casa procurando por Theo. Encontrou-o em seu escritório, concentrado em seu laptop, violando as ordens médicas de repouso absoluto. Senhor, ela irrompeu sem fôlego, esquecendo-se de toda a formalidade e do disfarce. Eu preciso sair. Agora é uma emergência. Theo ergueu os olhos, surpreso e irritado com a interrupção. O que aconteceu? Meu filho. A palavra escapou antes que ela pudesse contê-la. Ele se machucou. Eu preciso ir até ele. A menção a um filho o pegou de surpresa. A candidata Ana Clara não tinha laços familiares próximos, segundo o dossiê, mas ele não teve tempo de processar a inconsistência. O que o atingiu foi a expressão no rosto dela. A máscara de profissionalismo havia se desintegrado, revelando uma angústia crua, um pânico maternal tão palpável que era quase uma força física na sala. Era a mesma expressão de uma leoa defendendo sua cria. Onde ele está? Theo perguntou, sua irritação dando lugar a uma autoridade pragmática. Na creche, no centro da cidade. Ela gaguejou, as mãos tremendo. O ônibus levará uma eternidade, ele constatou, levantando-se. Pegue sua bolsa. Eu te levo. Não, senhor, eu não puedo. Isso não é um pedido, Ana. É uma ordem. Vamos. A viagem de carro foi um silêncio tenso. Isabela torcia as mãos no colo, o pensamento fixo em Leon. Theo dirigia com uma velocidade eficiente, seus olhos cinzentos focados na estrada, mas ele estava intensamente ciente da mulher ao seu lado. A imagem de seu pânico, de sua vulnerabilidade, mexera com ele de uma forma inesperada. Aquela não era a empregada eficiente, era uma mãe apavorada. A humanidade dela, tão crua e exposta, era desconcertante. Chegaram à pequena creche e Isabela saltou do carro antes mesmo que ele parasse completamente. Correu para dentro e encontrou Leon nos braços da cuidadora, chorando, com um galo feio na testa. Ao ver a mãe, o choro do menino se intensificou, mas agora era um choro de alívio, de quem finalmente encontra seu porto seguro. Mamãe! Ele soluçou, estendendo os bracinhos para ela. Isabela o pegou no colo, abraçando-o com uma força desesperada, sussurrando palavras de consolo, o rosto enterrado em seus cabelos cheirosos. Theo observou a cena da porta, sentindo-se um intruso. A transformação de Ana em mãe era impressionante. A forma como ela acalmava o menino, a simbiose entre os dois, o amor incondicional que irradiava deles, era algo poderoso e genuíno. Então seus olhos pousaram no rosto do menino, que agora olhava para ele por cima do ombro da mãe, os olhos azuis acinzentados, curiosos e um pouco assustados, ainda molhados de lágrimas, e o coração de Theo Montenegro deu um salto estranho e doloroso no peito. Aqueles olhos. Havia algo naqueles olhos.
Uma familiaridade tão profunda e improvável que ele sentiu uma vertigem. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento absurdo. Era apenas a luz, o estresse do momento. Ele os levou a um pronto-socorro particular, onde Leon foi rapidamente examinado e liberado. Fora apenas um susto. No caminho de volta, com Leon adormecido no banco de trás, o silêncio no carro era diferente. Não era mais profissional, era pessoal e por isso mais complicado. Ele parece ser um bom menino, disse Theo, quebrando o silêncio. Ele é, respondeu Isabela, a voz baixa, o olhar fixo na estrada. Ele é tudo para mim. A semente da curiosidade, plantada pela reação dela, agora era regada pela visão daquele menino e de seus olhos perturbadoramente familiares. Quem era, de fato, Ana Clara Oliveira? A desconfiança, uma vez despertada em um homem como Theo, era um animal faminto. A imagem dos olhos de Leon não saía de sua cabeça. A familiaridade o assombrava. Decidiu que precisava de mais informações. Ligou para Boris. Quero que verifique algo para mim. O histórico da senhorita Oliveira. Mas desta vez vá mais fundo. Não confie nos documentos da agência. Contrate a melhor equipe forense. Verifique cada passo da vida dela nos últimos 5, 6 anos. Quero saber tudo. Escolas, empregos, endereços, certidões, tudo. Boris, como sempre, assentiu sem questionar, mas pela primeira vez, uma ruga de preocupação surgiu na testa do leal assistente. Isabela, alheia à tempestade que se formava, sentia-se caminhando sobre uma fina camada de gelo. O incidente com Leon a deixara exposta. Theo agora sabia que ela tinha um filho, um fato que ela omitira. Ele não comentara sobre isso, mas ela sentia seu olhar sobre si mais perscrutador, mais analítico do que antes. Ela redobrou o cuidado, evitando qualquer deslize. Mas o destino, ou talvez seu próprio subconsciente, preparou-lhe uma armadilha. Em uma tarde, enquanto limpava o escritório de Theo, ela carregava sua bolsa pessoal. Ao se abaixar para pegar um papel que caíra, um pequeno caderno de desenho escorregou de sua bolsa aberta e caiu no chão, as páginas se abrindo. Era o caderno de Leon, e em uma das páginas, um desenho feito com giz de cera, simples e infantil. Um autorretrato, um menino sorridente com cabelos escuros e 2 grandes e redondos olhos azuis. E no canto, em letras tortas e infantis, a assinatura Leon. Naquele exato momento, Theo entrou no escritório. Ana, eu preciso... Ele parou, os olhos cravados no caderno aberto no chão. Isabela congelou, o sangue fugindo de seu rosto. Correu para pegar o caderno, mas era tarde demais. Theo foi mais rápido. Ele se abaixou e pegou o desenho, o olhar fixo na pequena figura colorida. Leon. Ele leu o nome em voz alta, a voz um murmúrio estranho. Seus olhos se moveram do desenho para o rosto de Isabela, que o encarava com pavor absoluto. Ele olhou novamente para o desenho, para aqueles olhos azuis desenhados com uma simplicidade infantil, mas que para ele continham um universo de significado impossível. Olhos azuis acinzentados, como os dele. E o nome, Leon. Um nome que ele e Isabela haviam discutido casualmente, naquela noite distante, ao falar sobre nomes de que gostavam. A mente de Theo, treinada para encontrar padrões, para conectar pontos que ninguém mais via, começou a girar em alta velocidade. A familiaridade dos olhos do menino no pronto-socorro, a omissão sobre a existência dele, o nome, a sensação incômoda que sentia sempre que estava perto dela, e a foto antiga de Isabelle Moraes que seu investigador lhe enviara semanas antes. A mulher na foto e a mulher à sua frente. A semelhança antes obscurecida pelo tempo e pela mudança de aparência, agora parecia gritar para ele. Ele ergueu os olhos do desenho e os fixou em Isabela. A máscara de frieza havia caído. Em seu lugar, havia uma expressão de choque, de fúria contida e, acima de tudo, de uma terrível e dantesca compreensão. A verdade, em toda a sua complexidade e dor, começava a se revelar em seus olhos de tempestade. Ele não a acusou, não gritou, apenas segurou o desenho infantil em sua mão, o papel amassando levemente sob a força de seus dedos, e fez a pergunta que pairava entre eles como uma sentença.
Sua voz era baixa, perigosa, cada sílaba carregada com o peso da traição que ele agora sentia. Este menino do desenho, ele disse lentamente. Ele tem olhos muito familiares. Assim como você, Isabela. A palavra Isabela, dita com aquela voz grave e perigosamente calma, foi a chave que destrancou a represa de medo e segredos que ela segurava há anos. O ar fugiu de seus pulmões em um silvo. O sangue gelou em suas veias. O disfarce de Ana Clara Oliveira, sua armadura, sua prisão, desintegrou-se em um instante, deixando-a nua e vulnerável sob o olhar penetrante de Theo Montenegro. O desenho infantil na mão dele era a prova irrefutável, a sentença de seu fracasso em permanecer uma sombra. Como? Ela sussurrou, a única palavra que conseguiu formular em meio ao caos que se instalara em sua mente. Isso não importa agora, retrucou Theo, dando um passo à frente, a fúria contida fazendo cada músculo de seu corpo ficar tenso. O que importa é a extensão desta mentira. Há quanto tempo, Isabela? Há quanto tempo você está debaixo do meu teto enganando a todos, principalmente ao meu filho? As lágrimas que ela tanto lutara para conter brotaram, quentes e amargas. Mas junto com o medo, uma onda de indignação, a fúria justa de uma mãe encurralada, deu-lhe uma força que não sabia possuir. Seu filho, ela rebateu, a voz ganhando firmeza em meio ao tremor. Ele é meu filho, Theo, meu. Eu o carreguei por 9 meses, eu o senti chutar. Eu o trouxe ao mundo em um hospital de cidade pequena, sozinha. Eu o amamentei, cantei para ele dormir, cuidei de suas febres. Onde você estava? Ah, sim, estava em sua torre de marfim, tratando-o como um inconveniente, uma complicação em seus planos grandiosos. Cada palavra era uma flecha, e pela primeira vez, Isabela viu que elas o atingiam. Uma sombra de dor, a lembrança de suas próprias palavras cruéis, cruzou o rosto dele. Eu fiz o que precisei para sobreviver, para estar perto dele, ela continuou, a voz embargada pela dor e pela raiva. Você me encurralou, me ameaçou, me tirou a única coisa que eu tinha no mundo. Você esperava que eu fizesse o quê? Que eu desaparecesse para sempre e o deixasse ser criado por babás frias em uma casa sem amor, se tornando um homem tão solitário e desconfiado quanto o próprio pai? A acusação o atingiu como um soco. Ele recuou um passo, a fúria em seus olhos dando lugar a um conflito visível. Ele queria estar com raiva, queria se sentir a vítima da manipulação dela, mas a verdade nas palavras dela era inegável e dolorosa. Foi ele quem iniciou o ciclo de mentiras, com sua própria farsa de Léo, o arquiteto pobre. Foi sua rejeição que a fez fugir. Foi seu poder que a esmagou e lhe tirou o filho. A mentira dela não nascera da malícia, mas do desespero que ele mesmo criara. Eu te amei, ela soluçou, a confissão escapando com uma dor lancinante. Eu amei o Léo, o homem gentil e sonhador que conheci. Eu me casei com ele, mas ele não existia. E o homem real, Theo Montenegro, me mostrou quem ele era quando me ofereceu dinheiro para me livrar do nosso filho. Na porta, o pequeno Leão, que havia entrado silenciosamente no escritório, observava a cena com os olhos azuis arregalados de medo e confusão. Mamãe? Ele sussurrou, a palavra um teste, uma pergunta. O som da voz dele, chamando-a de mãe abertamente pela primeira vez, quebrou o feitiço de raiva e dor. Isabela se virou para ele, o coração partido. Oh, meu amor! Ela se ajoelhou e abriu os braços. Leon correu para ela, enterrando o rosto em seu pescoço, o corpinho tremendo. Você é minha mamãe de verdade, não é? A dos meus sonhos. Sim, meu anjo, sou eu. Eu sinto tanto, tanto a sua falta. Ela chorou, abraçando-o com a força de 5 anos de saudade. Theo observava a cena, uma estátua de mármore rachada. A visão de seu filho, buscando refúgio e conforto nos braços da mulher que ele expulsara, foi a peça final que estilhaçou sua armadura de orgulho. A dor no peito não era de traição, mas de um arrependimento tão profundo e vasto que ameaçava afogá-lo. A indiferença que ele forçara por anos, a frieza que usava como escudo, tudo se dissolveu, deixando para trás apenas a verdade nua e crua de seus erros. Ele não apenas a enganara, ele a quebrara, e no processo, quebrara a si mesmo. A conversa que tiveram depois que Leon finalmente se acalmou
e foi levado para o quarto por uma compreensiva senhora Alves, foi a mais difícil da vida de Theo. Não houve mais acusações, apenas um silêncio pesado e o peso de anos de dor entre eles. Foi ele quem o quebrou, e sua voz, quando finalmente falou, estava desprovida de toda a sua arrogância habitual. Era a voz de um homem derrotado. Eu sinto muito, Isabela, ele disse, e as palavras soaram inadequadas, pequenas demais para o tamanho do estrago que causara. Não há justificativa para o que eu fiz. Na época eu era um covarde, com medo de qualquer sentimento que eu não pudesse controlar. Eu te vi sua bondade, sua luz, e em vez de abraçá-la, tentei possuí-la, controlá-la com uma mentira. E quando isso resultou em uma consequência real, um filho, eu entrei em pânico e agi como um monstro. Ele caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora. E depois, quando eu te arranquei o Leon, eu disse a mim mesmo que era para o bem dele, para lhe dar um futuro. Mas era mentira. Era meu orgulho, minha necessidade de controle. Eu não suportava a ideia de que você, a única mulher que viu através de mim, tivesse algo que me pertencia, algo que me ligava a você para sempre e que estivesse fora do meu alcance. Foi um ato de egoísmo imperdoável. Pela primeira vez, Isabela via o verdadeiro Theo Montenegro, não o CEO, não o amante, mas um homem confrontando seus próprios demônios. A raiva dela começou a se dissipar, dando lugar a uma exausta e triste compaixão. Eu não peço que me perdoe, ele continuou, virando-se para encará-la, os olhos cinzentos vulneráveis. Mas eu te peço que fique, não como Ana, não como minha empregada. Fique como a mãe de Leon. Ele precisa de você. Ele está florescendo desde que você chegou. Eu vejo isso. Por favor, não o deixe de novo, não por minha causa. A oferta era, em si, um ato de rendição. Ele estava, pela primeira vez, colocando as necessidades de seu filho acima de seu próprio orgulho ferido. A cura não foi instantânea. A reconstrução da confiança foi um trabalho lento, delicado, feito de pequenos gestos e conversas hesitantes. Theo deu a Isabela espaço e poder. Ela deixou de ser uma empregada e passou a ter um status indefinido na casa, mas claro para todos. Era a mãe de Leon. Ela participava de todas as decisões sobre a educação e o bem-estar do menino. Theo, por sua vez, começou a fazer algo que nunca fizera antes. Ele começou a estar presente. Cancelou reuniões para estar no jantar com Leon e Isabela. Começou a ler as histórias de ninar com eles. Em um fim de semana, para surpresa de todos, ele os levou à praia. E os três construíram um castelo de areia desajeitado, o riso de Leon preenchendo o ar e curando pouco a pouco as feridas de seus pais. Nessas pequenas ilhas de normalidade, eles começaram a se redescobrir. Isabela via o esforço de Theo para ser um pai, sua luta para aprender a demonstrar afeto, e seu coração se enternecia. Ele via a alegria voltar aos olhos de Isabela, a forma como ela florescia ao poder ser mãe em plenitude, e se apaixonava por ela novamente, desta vez pela mulher real, não pela fantasia que tentara criar. O amor ressurgiu, não como a paixão febril e clandestina do passado, mas como um sentimento maduro, construído sobre as fundações do perdão, do respeito mútuo e do amor incondicional que ambos sentiam por seu filho. Um ano depois daquela noite de confronto, em uma tarde ensolarada no jardim da casa, enquanto observavam Leon correr atrás de borboletas, Theo pegou a mão de Isabela. "Case-se comigo, Isabela", ele disse, a voz firme, mas cheia de uma emoção genuína. Desta vez, de verdade. Não como um acordo, não como uma farsa. Case-se comigo porque eu te amo, porque você me ensinou a amar. Case-se comigo para que possamos ser a família que Leon merece. As lágrimas que vieram aos olhos de Isabela, desta vez, foram de pura felicidade. O sim que ela sussurrou não se perdeu no silêncio, mas ecoou pelo jardim como a promessa de um novo começo. O casamento deles foi uma cerimônia íntima, na mesma praia onde construíram o primeiro castelo de areia, com Leon, radiante em um terninho branco, como o orgulhoso portador das alianças. O Império Monteiro Bastos não mudou da noite para o dia, mas seu líder, sim. Theo tornou-se um homem mais compassivo, suas decisões nos negócios agora temperadas com uma humanidade que aprendera com Isabela. E a mansão, antes fria e silenciosa, encheu-se de vida.
A chegada de sua segunda filha, uma menina chamada Lia, em homenagem à irmã que Isabela tanto amava e cuja cirurgia, embora nascida de uma mentira, unira seus pais de forma irrevogável, selou a felicidade daquela família improvável. A história deles era um lembrete tortuoso, mas belo, de que o amor verdadeiro não é sobre perfeição, mas sobre perdão. A recepcionista pura que se tornou babá do próprio filho e o milionário frio que a enganou haviam encontrado, nos escombros de suas mentiras e dores, a mais autêntica e inabalável das verdades, a de que eram e sempre seriam uma família. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.